Enquanto alguns empresários encontram de forma legal redução de tributos, outros perdem muito dinheiro todos os meses por não terem feito um bom planejamento tributário. Aqui na Astec nós fazemos planejamento tributário todos os anos para os nossos clientes e temos especialistas em cada área para que isso possa ser feito de uma forma muito mais eficiente. Mas o que é o planejamento tributário? Planejamento tributário é uma junção de vários conhecimentos e, como eu disse, de várias áreas para que a gente possa estudar o cliente, como foi o ano do cliente, no caso estamos falando de 2025, e também fazer uma previsão de como será 2026. Isso é de suma importância. E com isso, com essas informações e nos utilizando da legislação vigente, ou seja, tudo dentro da legalidade, nós estudamos esse cliente e nós trazemos para ele o seu planejamento tributário, que é a redução e a melhor forma tributária possível para que ele não pague tributos além do necessário e além do justo. E dentro desse planejamento tributário, nós verificamos as melhores oportunidades, como isenções ou até mesmo créditos tributários que você possa ter dentro da atividade da sua empresa e sempre mitigando riscos para que você fique enquadrado no melhor regime tributário e não corra qualquer risco e não tenha nenhum problema com Receita Federal, estados e municípios. E como funciona o planejamento tributário? Como é feito esse planejamento tributário? Nós temos que obter algumas informações sobre a empresa, como faturamento, folhas de pagamento, despesas de forma geral, lucratividade, custos, diversas informações contábeis que a gente consegue pelo balanço patrimonial e pela DRE, demonstrativo de resultado do exercício, para que a gente possa fazer cálculos matemáticos e dentro da legislação vigente apurarmos a melhor forma, o melhor regime tributário. E por falar em regime tributário, vamos falar quais que a gente tem hoje, né? Que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Por isso, todas essas informações são importantes para que o contador possa fazer o planejamento tributário, porque a empresa hoje pode estar enquadrada no Simples Nacional ou pode estar enquadrada no lucro real, só que em virtude de planejamentos tributários mal feitos, esses enquadramentos podem comprometer o caixa da sua empresa. E por isso, com todas essas informações, a gente consegue reposicionar as empresas no melhor regime tributário. Lembrando que a opção pelo regime tributário sempre acontece no começo do ano. Então a gente precisa definir no final do ano, comecinho do ano subsequente, o melhor regime tributário mediante esse planejamento que nós fazemos para os nossos clientes e para os empresários. Vale salientar que ainda no planejamento tributário que fazemos de 2025 para 2026, a reforma tributária ainda não considerará alguns tributos que nela foram criados, que é o IBS e o CBS. Então, portanto, você, empresário, pode ainda considerar dentro da sua empresa os atuais tributos vigentes, dentro dos regimes tributários que eu mencionei. Então não precisa ficar desesperado ou não precisa se preocupar com a reforma tributária nesse momento, por exemplo, para mudar a precificação do seu produto, porque ainda nesse planejamento não vamos levar em consideração o que está determinado na reforma tributária. Contar com profissionais especializados é de suma importância para um bom planejamento tributário e ter um contador que entenda da legislação brasileira, com certeza é fundamental para que você pague o menor tributo possível e corra o menor risco dentro da legalidade tributária. E se você precisa fazer um planejamento tributário da sua empresa, conte com a nossa equipe que será um prazer em te atender.